Graça e paz. Vamos para a nossa oitava lição desse segundo trimestre de 2024, onde nós estamos estudando a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Já tivemos 7 lições abençoadoras, agora vamos para a oitava lição. A oitava lição é confessando e abandonando o pecado, né? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre nunca vai prosperar, né? Aquele que encobre a transgressão, o pecado, né? Devemos ter uma vida transparente, uma vida em que nós venhamos confessar a Deus, né, os nossos pecados, reconhecer e confessar os nossos pecados, né? Hoje há uma questão muito difícil, né, a respeito do pecado, o que é ou não é pecado, né? Muitas coisas que foram conceituadas ou taxadas como pecado há um tempo atrás, hoje já não são reconhecidas mais como pecado. Então, mas fato é que o pecado é o que nos afasta de Deus. E nessa nossa caminhada rumo ao céu, nós vamos nos deparar com situações de pecado, né? De muitas maneiras, em vários casos, nós vamos nos deparar com o pecado. E o que fazer, né? Nós sabemos que nós não temos prazer no pecado, somos sujeitos ao pecado, mas quando pecamos, nós confessamos, reconhecemos o pecado, reconhecemos o erro e pedimos perdão a Deus e continuamos a caminhada. Isso que é importante, isso que essa lição vai falar, essa oitava lição vai falar, né? De a importância, né, de confessar e abandonar o pecado. O abandono é a evidência do arrependimento, porque o primeiro passo é você reconhecer, né, se arrepender, e como evidência do seu arrependimento você abandona o pecado, né? Confessa, se arrepende, confessa, reconhece, se arrepende, ou se arrepende e reconhece, né? Confessa e deixa. O deixar é a evidência do arrependimento, porque se você diz que se arrependeu e permanece no ato do pecado, você não está realmente arrependido. Talvez você esteja sentindo um remorso ou algo parecido, mas o deixar o pecado, abandonar o pecado, essa sim é a evidência de um verdadeiro arrependimento. Texto áureo desta lição: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Essa talvez seja o tópico central dessa lição, desse domingo, né? O que encobre nunca prosperará, o que confessa e deixa, não só confessa, mas confessa e deixa, alcançará misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Na nossa verdade prática está assim, olha: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Então, esses tópicos tem que ficar, já tem que começar a fazer parte do nosso aprendizado, né? Nós confessarmos e deixarmos, né? A nossa estrutura de funcionamento mental, ela precisa de bases, precisa de parâmetros, precisa de dados, de informações. Nós, o ser humano, a gente costuma agir, a gente costuma ter comportamentos baseados na nossa estrutura mental, que vem através das experiências que nós vivemos ou que nós presenciamos, dos ensinamentos que nós recebemos, que é o nosso senso cognitivo. Então, nós precisamos criar uma estrutura que nos faça funcionar ou ter comportamento que não nos coloque em situação de pecado, né? Então, há estruturas mal feitas, né? Há pessoas que estruturaram os seus pensamentos, a sua mente, de forma equivocada, com ensinamentos equivocados, né?
É por isso que hoje essa inversão de valores, que nós chamamos de inversão de valores, que é exatamente isso. Nós fomos estruturados em uma sociedade, em um momento em que a sociedade era mais decente, a sociedade pensava mais na família, a sociedade pensava mais no caráter do homem, mas hoje essa inversão de valores, que nada mais é de o errado passa a se tornar certo, o certo errado, o que era exceção há um tempo atrás, hoje virou regra, né? Então, nós precisamos de uma estrutura que vai nos fazer abandonar as práticas erradas, né? Andar de forma contrária às práticas erradas, né? Então, a estrutura para o abandono do pecado primeiro passo, reconhecimento do erro. Segundo passo, confessar esse erro, porque você reconheceu que está errado, você confessa e você se arrepende. Como evidência do arrependimento, você deixa o pecado. Essa é a estrutura que precisamos montar. Mas o primeiro passo, e sem ele nenhum dos outros vai ser validado. No primeiro passo é reconhecer, e aí que talvez está a problemática maior, porque nessa sociedade de inversão de valores, a grande pergunta talvez que paira em nossa mente, né, que é a dúvida de muitos: o que é verdadeiramente o pecado? O que é errado verdadeiramente perante Deus? Então, eu faço essa minha introdução dentro dessa questão, primeiro, dessa problematização do que realmente é pecado, né? E segundo, se eu não reconheço o meu pecado, e para eu reconhecer o meu pecado, eu tenho que reconhecer e saber o que realmente é pecado. Se eu não reconheço, os outros passos de confessar e deixar, eles são invalidados. Então, para desfrutar no caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Essa lição vai ser bem rápida, tá, meus irmãos? Bem rápida, que eu tenho feito uns vídeos meio longos e parece que os vídeos longos não estão tendo muita aceitação. Mas vamos lá, né? O primeiro tópico, a introdução, fala exatamente sobre isso. Eu vou ler o último parágrafo da introdução, que vai dizer assim: a orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. É o que eu falei na minha introdução. O pecado, ele precisa ser reconhecido, e tendo sido reconhecido, ele precisa ser abandonado de uma vez por todas, porque o abandono ele é evidência do arrependimento. Eu não posso, volto a dizer, eu não posso dizer que me arrependi se eu permaneço na prática do pecado, né? Então essa é a introdução. Primeiro tópico vai falar sobre a confissão de pecado, né? Confessar, vai conceituar aí confessar, que significa aí atirar, jogar, lançar, quer dizer, trazer à tona. O confessar, na conceituação aqui do primeiro subtópico, ele tem essa conotação. Confessar é trazer à tona, é reconhecer, é fazer conhecido, né? E também confessar é concordar, professar, né? Falar, professar, né? O segundo subtópico do primeiro tópico é a confissão bíblica do pecado, né? Com essa ideia de reconhecer esse pecado. O primeiro subtópico ali do primeiro tópico está dando a definição de confessar, né? Trazer à tona. E o segundo vai falar sobre a confissão de reconhecer o pecado. É o que eu falei na minha introdução, volto a dizer. Nesse período que nós estamos vivendo, num período plural, nós estamos vivendo um período de pluralidade, né? Muitas verdades, em que muitas das vezes o que nós trazemos como verdade bíblica para muitas pessoas é somente o nosso ponto de vista. Então, como eu vou confessar, reconhecer o pecado, eu preciso saber
efetivamente o que é o pecado. Percebe a problemática? Eu preciso saber o que é o pecado, né? O que é realmente pecado, o que é errar o alvo, né? O 3, o símbolo da confissão do pecado, né? No ato da confissão do pecado, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos, né? Esse reconhecimento, né? Da confissão do pecado, a humildade, né? O último tópico vai dizer ali, ó, assim quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus, né? A humildade de reconhecer o pecado. Por isso que nós precisamos ser esclarecidos, ter esclarecimentos acerca do pecado, né? A teologia tem uma de suas matérias, a teologia sistemática, a matéria que trata sobre o pecado, a doutrina do pecado, né? Para a gente reconhecer biblicamente o que é pecado, o que realmente afeta a nossa vida espiritual como algo que Deus não concorda. O segundo tópico, o perigo do pecado não confessado. O texto que a gente leu aqui, ele vai dizer que aquele que não confessa, ele não vai alcançar misericórdia, ele não vai prosperar, né? Uma hora ele vai se deparar diante de Deus. Porque quando eu reconheço, a Bíblia diz que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Jesus verteu o seu sangue para que nossos pecados fossem perdoados. Então, para que eu receba esse perdão, eu preciso reconhecer esse pecado. E para que eu reconheça esse pecado, eu preciso ter uma clareza do que realmente é pecado. Então, essas problemáticas, mas aquele que não confessa o seu pecado, ele não alcança a misericórdia de Deus, ele não prospera. Aí você vai dizer, mas pastor, tem muita gente em pecado que está prosperando. Essa prosperidade, que é talvez também uma outra problemática, o que é prosperar, né? E de qual tipo de prosperidade que nós estamos falando? A prosperidade material? Talvez não. Talvez muitas pessoas permaneçam desagradando a Deus e amontoando riqueza e prosperando material, né? Mas de que tipo de prosperidade que a Bíblia está falando? Será que não é da prosperidade espiritual? Será que não é no desapego, na libertação? Porque e conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará, né? Então, prosperidade, será que não seria essa libertação, esse desapego, esse caminho que nós estamos trilhando e focando o alvo? O segundo, as consequências do pecado de Adão e Eva, né? Esse pecado chamado pecado original, que não atingiu somente o casal lá no Éden, que foi expulso do Éden, do lugar mais perfeito que Deus criou, né? E recebeu várias penalidades que foi passada para a nossa geração, para toda a humanidade, né? Paulo escreve aos Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, no pecado de Adão. Mas nós não estávamos, a gente costuma dizer, é uma tônica, talvez um jargão do meio evangélico, que nós não estávamos no jardim, não pecamos semelhante a Adão e Eva, e recebemos o preço do pecado, né? A cobrança do pecado, mas também nós não estávamos no Gólgota, não fomos presos numa cruz, pregados em uma cruz, mas recebemos a graça como herança de Jesus, né? Todos pecaram e através de Adão o pecado entrou, através de Jesus a graça entrou no mundo. As consequências do pecado de Davi, né? Esse tópico aqui anterior falou sobre as consequências que Adão e Eva, e não só eles, mas toda a humanidade sofreu. Aqui especificamente fala aqui das consequências do pecado de Davi, que todos nós conhecemos. Davi teve muitos pecados, como qualquer um mortal, mas o principal deles talvez tenha sido o homicídio ou adultério, ou adultério e o homicídio. O homicídio é relacionado ao adultério, né? Ali com a Betseba, mulher de Urias, seu general, seu soldado. Mas Davi recebeu o pago do seu pecado. E quando foi confrontado pelo profeta Natã, Davi reconheceu o seu pecado. No Salmo de número 51, ele clama pelo perdão de Deus, ele suplica pelo perdão de Deus, ele reconhece, apesar de que o profeta, ele deixa bem claro para ele o seu pecado. E o terceiro tópico,
confissão de pecado, um caminho de cura e restauração, né? Então, o caminho de cura é a confissão, o reconhecimento do pecado, confessando o pecado a Deus, abrir o coração e reconhecer e confessar. O segundo subtópico do terceiro tópico é a restauração, né? A confessar o pecado, Deus restaura, alcança misericórdia, a Bíblia diz. E a conclusão desta lição: em nossa caminhada cristã estamos sujeitos ao pecado. Encobri-los e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Eu quero terminar falando sobre essa problemática de hoje, que nos impede muitas das vezes de reconhecer o que estamos pecando, né? Muitas pessoas na prática de algo que desagrada a Deus, mas pela normatização, pelo que a sociedade tem feito acerca do que é certo e errado, o homem não consegue se desprender, porque não reconhece o seu pecado, porque normatizaram muitas coisas que no passado não era normal. No passado era o pecado, hoje está normal, hoje é a vontade de Deus. Então, há essa problemática de entender, de reconhecer o que é o pecado, né? Porque se eu não entendo, não sei o que é pecado, eu não tenho do que me arrepender. Então, vamos aprender a palavra de Deus, vamos buscar a Bíblia, só ela que pode nos ensinar. Alguém que tem autoridade, mas autoridade espiritual na Bíblia para te ensinar, te instruir. Tá bom? Para que você reconheça o que é o pecado e se arrependa, estando você numa situação pecaminosa. E se arrependendo, você vai deixar esse pecado e vai continuar a sua caminhada para o céu. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Essa foi a nossa 8ª lição, né? Semana que vem tem mais e vamos seguir juntos, Jesus, eu e você. Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus Cristo.